Bom dia, Nereu, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Bom dia, Mirela? deputado. Bom dia, Prazer em te ver deputado. aí. Prazer Muito, compartilhar essa reunião com o senhor mais uma vez. muito obrigado aí pela oportunidade. Catiana, muito obrigado aí pelo apoio, né? Alessandro também já está aí. A Taíra já está aí também. Bom dia, deputado. Tudo bom? Tudo em ordem? Tudo bem, Alessandro? Como é que estão as vezes firme? A luta aqui, né? Não está fácil, não. Não está fácil. Novamente, obrigado pelo convite aqui. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui. O Corazes tem que estar em todas as vezes que a gente faz, porque são peças fundamentais desse sistema tripartite, né? Em que a gente quer colaborar com o Brasil nesse momento, é importante e fundamental que todos se manifestem e dê a sua colaboração. E Anderson também está aí, não? E a Thunderson, já está aí também? Como é que diz? E a Thunderson? É Bom assim? dia a todo mundo. Yata Anderson é o nome correto, Yata mas por um Anderson. erro de grafia ficou Yata Anderson. Yata Anderson. Que origem é polonesa? Não? É holandesa não? Não. A origem do nome é Fluminense. Tá bom. Tá Meu bom. pai era torcedor pelo tricolor Fluminense e quis me dar o meu nome em homenagem a um radialista que era muito aficionado ao Fluminense. Bom, tinha um bom gosto, teu pai, viu? Eu sou tricolor no Sul e tricolor aí no Rio também. Estamos Sim, perdendo sim. muito, mas de qualquer maneira está bem, né? É coisa da vida e do jogo. Acho que vamos começar, né? Acho que vamos começar, então, nossos trabalhos, né? Tá bem? Eu quero declarar aberta aí a presente reunião extraordinária, no dia 24 de junho de 2021, do Grupo de Trabalho da Organização Federativa do Combate à Pandemia, criado por ato do presidente da comissão, conforme o requerimento 3/2021, de minha autoria, aprovado pelo colegiado da reunião deliberativa extraordinária realizada no dia 17 de março de 2021. Essa reunião foi convocada para debatermos a logística das vacinas, o registro, o orçamento, a compra, a distribuição e a aplicação delas. Tá? Não sei se algum deputado já entrou na sala. Deputado, se quiser entrar, tem preferência para fazer uso da palavra. A palavra está à disposição. Todos estão com muitas atividades aqui em Brasília. De qualquer maneira, se alguém estiver na sala ou entrar, vai ter preferência aqui no nosso grupo de trabalhos. Eu quero anunciar a participação por videoconferência dos seguintes convidados. Tá? Nereu Henrique Manzano, assessor técnico do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, do CONAS, sempre presente nas nossas reuniões aqui, e a Thunderson Alves da Silva, da Gerência de Inspeção e Fiscalização Sanitária, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. A Taíla ou Taíla? Taíla, né? Oi, Taila, deputado. Taíla. Bom dia. Taíla Guardaz de Almeida, da Gerência Geral de Inspeção da Fiscalização Sanitária, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária também. O Alessandro Aldrin Pinheiro Chagas, assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conasense. Thiago Fernandes, coordenador de insumos do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. A Ana Cecília de Almeida Martins de Moraes, coordenadora-geral de aquisições de insumos estratégicos para a saúde da Secretaria Executiva, do Ministério da Saúde, e também a Catiane Rodrigues Torres, coordenadora-geral de logística de insumos estratégicos para a saúde, substituta da Secretaria Executiva também do Ministério da Saúde. Nós fizemos esse grupo de trabalho para fazermos várias audiências públicas no sentido de colaborar no pós-pandemia, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer. São muitas as audiências públicas que nós programamos, depois eu vou abordar todas elas com vocês. Nós temos a finalidade de produzir um relatório para colaborar com o governo e com principalmente os brasileiros, de uma maneira geral, de como essa casa pode ajudar
E o parlamento tem ajudado e tem ajudado bastante nessa pandemia, com trabalhos relevantes. Essa semana ainda aprovamos lá uma lei de nossa autoria que visa pagamento integral do sistema hospitalar, laboratórios, ambulatórios, até o final do mês, com a ajuda do CONAS e do CONASENS, numa construção possível para que esse setor tivesse estabilidade. Tá? Então, nós vamos ter 6 reuniões. Primeira, logística das vacinas, que é hoje, né? Compra, distribuição, aplicação. Depois, cases de sucesso da vacinação no mundo, que pode ser aplicado no Brasil. Participação do setor privado na compra e aplicação de vacinas. Depois, uma outra, a indústria da saúde, vacinas, insumos e equipamentos. Pesquisas clínicas de vacinas contra novas doenças. E, por fim, acompanhamento de pacientes da família no pós-Covid. Nós estamos tendo vários problemas no pós-Covid e já se vê que algumas consequências, que a cada dia se descobre uma novidade. Os atletas de alta performance da Europa, quando voltaram na Champions League, voltaram com baixo rendimento, e se viu que são porque microcoágulos fazem fibrose e atingem o músculo, e o coração é um músculo, onde nós temos visto várias pessoas infartar depois de 5, 6 meses, e acidentes vasculares cerebrais. Então, é importante que esses temas sejam abordados, nós vamos abordá-los aqui. Também, um outro estudo recentemente, foram vários pacientes que fizeram fundo de olho, principalmente com poucos sintomas, e que apresentaram também pequenas fibroses pós-coagulopatia em fundo de olho. Então, nós temos muito a fazer, mas nesse momento nós vamos abordar, então, a logística, né? E cada convidado terá 10 minutos para fazer a sua exposição. Naturalmente, se precisar um pouco mais, vai ter, né? Nós não vamos cercear ninguém, né? Após os deputados que se fizerem presentes, se fizerem presentes, terão 3 minutos para fazer suas perguntas aos convidados, que terão tempo igual para responder a essas perguntas, né? Então, vamos dar início aos trabalhos de imediato. Eu passo a palavra, por 10 minutos, ao meu amigo, o senhor Nereu Henrique Manzano, assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, já agradecendo ao nosso presidente, mais uma vez, a disponibilidade de Vossa Excelência nesse seminário, nessa audiência pública. Bom dia a todos. Queria agradecer mais uma vez ao deputado Pedro Westphalen pela liderança que tem exercido à frente da frente parlamentar do Programa Nacional de Imunizações, com várias intervenções e sempre em prol desse programa, que é um patrimônio da sociedade brasileira, que é o Programa Nacional de Imunizações, e também na condução agora dos temas relacionados à vacinação durante a pandemia. Então, queria realmente agradecer, cumprimentar pela iniciativa de fazer a reunião, cumprimentar a todos os colegas, não vou nominá-los novamente, mas transmitir meu abraço a todos, vai ser muito bom compartilhar dessa reunião com todos. Eu queria pedir autorização para compartilhar a minha tela, que não está habilitado. Seria possível a organização... Prontinho, senhor Nereu. Pronto? Vamos fazer o que agora? Agora deu. Desculpe. Desculpe, eu estava aberto. Desculpas pela demora aqui na parte tecnológica, mas, bom, então, mais uma vez agradecendo o convite, eu vou começar mostrando a importância do tema, né, que na situação epidemiológica que a gente vive, com já mais de 18 milhões de casos, e, infelizmente, semana passada, ultrapassamos uma marca simbólica de mais de 500 mil óbitos. Ontem, às 18 horas, nós, no nosso painel, que é o painel CONAS Covid-19, que todo dia, às 18 horas, nós publicamos as informações referentes aos casos e óbitos, e um detalhamento. Convido todos a entrarem no nosso site para acompanhar a situação epidemiológica da Covid-19.
Então, registramos ontem mais 2.392 óbitos, que foram informados hoje, chegando a 507 mil óbitos. O que chama atenção é que ontem nós atingimos uma média móvel, né, uma média dos últimos 7 dias, de 77.328 casos, ultrapassando a maior média móvel que a gente já tinha observado até então, que foi no dia 27 de março. Ou seja, nós continuamos em uma ascensão significativa dos números de casos, né, após alguns períodos de queda, né, mas a tendência, infelizmente, continua crescente em relação aos casos. Se observa que nesse gráfico de baixo, que é média móvel, em relação aos óbitos, que aparentemente, vamos esperar as próximas semanas, né, o reflexo do óbito um pouco mais tardio, a partir da evolução dos casos, mas a nossa esperança é que com os avanços que a gente já obteve com a vacinação, a gente consiga reverter, a gente não tem essa mesma tendência que a gente está ainda observando em relação aos casos, também em relação aos óbitos. Isso é só, eu quis trazer essa informação para mostrar, primeiro, a dimensão da tragédia que a gente vive, a maior tragédia sanitária já vivenciada praticamente a maior parte dos países do mundo, e em especial aqui no Brasil, e todas as discussões são extremamente relevantes no enfrentamento desse problema, e a vacinação realmente é a nossa grande estratégia, a estratégia mais importante nesse momento, sem reduzir as demais relacionadas à comunicação, as medidas de prevenção, as medidas de isolamento social, a grande intervenção em andamento nesse momento no país é a vacinação, e todas as discussões são extremamente relevantes por causa disso. Lembrar que quando a gente fala em vacinação, eu sempre mostro isso aqui, são duas estratégias. Uma que é no sentido de eliminar a circulação do agente infeccioso, e outra que é reduzir a morbimortalidade. E as vacinas em andamento até o momento têm como principal papel reduzir casos graves e óbitos. Justamente por isso que o primeiro impacto que a gente espera é realmente a redução das internações, a redução dos casos de síndrome respiratória aguda grave e de óbito. Só quando a gente tiver realmente uma cobertura muito grande, acima de 60%, 70%, que nós vamos começar, esperamos, é nossa grande meta, ter já uma redução da circulação do vírus da Covid-19 no país. Reforçar a forma como vem sendo conduzida o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, com a participação em todas as decisões técnicas de incorporação de grupos, definição dos grupos prioritários, etc., de várias sociedades científicas, pesquisadores, que participam da Câmara Técnica Assessora de Imunizações e Doenças Transmissíveis, que tem bem desempenhando um papel importante nesse processo, e que definiu, então, os grupos-alvos para a preservação do funcionamento dos serviços, a prevenção do maior risco de formas graves e também dos funcionamentos dos serviços essenciais. Até o momento, já atingimos a população indígena, trabalhadores de saúde, toda a população idosa acima de 60 anos. Eu estou dizendo aqui que as vacinas que já foram encaminhadas, para a vacinação. Já foi encaminhado aos estados e municípios pela gestão federal vacinas suficientes para atender toda a população idosa, já quase 100%, 99,7% das pessoas com comorbidade, todos os trabalhadores de saúde, indígenas e quilombolas. Ainda aqui nessa primeira tela que mostra os grupos mais vulneráveis, temos ainda que nos adiantar em relação às pessoas em situação de rua, os funcionários e a população do sistema de privação de liberdade. Isso deve estar... Isso só não entrou pela necessidade que ocorreu de se adiantar em relação aos trabalhadores da educação, mas isso deve estar... Tive ontem uma conversa com a coordenadora, com a coordenação do Programa Nacional de Imunizações, e provavelmente já na semana que vem esses grupos, que é um grupo numericamente pequeno, deve já estar sendo contemplado na próxima semana. E já, então, esses números que eu estou passando aqui é em relação à última entrega que está sendo realizada ainda ontem e hoje.
Tá? Isso aqui eu já estou considerando a última, a 27ª pauta de distribuição, que está indo, os estados vão receber, ou receberam ontem, ou devem estar recebendo hoje. Então, e as vacinas entregues estão já suficientes para atender todos os trabalhadores da educação, tanto ensino básico como ensino superior, ou seja, os estados estão recebendo, só para lembrar, eles ainda têm que encaminhar para os municípios, tem toda uma organização de logística a partir de agora. Eu estou apresentando aqui são os percentuais de doses enviadas pelo Ministério, e a partir daqui começa todo o processo de logística, só para ficar claro, esses percentuais que eu estou mostrando. As forças de segurança e salvamento, que foram priorizadas inicialmente, aqui, mais envolvidos no enfrentamento da Covid, mas já foi atendido 57%, os trabalhadores portuários e do setor aéreo, pela questão do impacto das novas variantes, foi tomada essa decisão também, e os demais trabalhadores aqui de atividades essenciais, que em breve serão também contemplados, né? E o que motivou a CIT a já iniciar, justamente no sentido de aumentar a vacinação, dar mais agilidade à vacinação. A Comissão de Gestores Tripartite, no mês passado, no final do mês passado, definiu por já terminados aqueles grupos mais vulneráveis, já iniciar a vacinação em faixa etária decrescente da população em geral. Isso aqui é justamente no sentido de dar mais agilidade e ir vacinando o maior número de pessoas no menor tempo possível, né? Então, isso já foi iniciado na maioria dos municípios e isso tem gerado uma maior agilidade, porque quando você vacina só por faixa etária, você não precisa de tantos documentos para comprovar, isso é mais rápido, você mostra a identidade e já é vacinado, então isso dá muito mais agilidade, e isso vem gerando realmente um aumento da população vacinada, dá mais agilidade ao processo de vacinação, e a gente precisa continuar avançando. Nossa urgência agora é ter mais vacina, e para agilizar o mais rápido possível. Nós temos uma estrutura muito bem organizada desse Programa Nacional de Imunizações. É lógico que nunca foi tão demandada e justamente, e agora é uma campanha que nunca durou tanto tempo e com um quantitativo tão grande, mas até agora vem conseguindo vencer esse desafio. E é importante, entrando mais diretamente no debate, dizer um pouco em relação às competências das 3 esferas, né, nesse processo. Então, cabe à União a coordenação da preparação e resposta. Essa é uma questão que eu acho que é importante, isso está pactuado, logicamente, não estou entrando aqui na legislação, mas estou apresentando aqui aquilo que está pactuado já desde 2013, pelas 3 esferas de gestão, de quais são as competências na área de vigilância em saúde. E isso foi incorporado na Portaria de Consolidação 4, que consolida todas as normas, né, relacionadas à gestão do sistema de saúde, a portaria de 20 de setembro de 2017. E ela coloca, né, a partir do que já está pactuado desde 2013, como competência da Secretaria de Vigilância da União, através da Secretaria de Vigilância, a coordenação da preparação e resposta das emergências de saúde pública e a gestão dos estoques nacionais de insumos estratégicos, ou seja, a competência da gestão nacional dos insumos estratégicos, o que inclui as vacinas, é de competência do Ministério da Saúde. E também é de competência do Ministério da Saúde o provimento não só dos imunobiológicos, mas uma coisa que às vezes tem dado alguma confusão, mas também a portaria é muito clara de que seringas e agulhas para campanhas de vacinação que não fazem parte daquelas já estabelecidas, ou seja, uma campanha de influenza que acontece todo ano, ou a vacinação de rotina, sempre tem uma situação adicional que extrapola uma situação de rotina, que é exatamente o caso que nós estamos vivenciando hoje, de uma emergência de saúde pública, a responsabilidade do provimento de seringas e agulhas, claramente, já desde 2013, claramente está pactuado que é da gestão federal, através da Secretaria de Vigilância em Saúde. E também, logicamente, toda a coordenação do Programa Nacional de Imunizações é de competência da gestão federal.
O Estado vai coordenar todo o sistema de vigilância no âmbito do seu território, coordenar aquelas ações que exigem simultaneidade em todo o Estado, regional e municipal, que é exatamente o caso agora dessa campanha de vacinação. Outro papel importante é apoiar e cooperar tecnicamente com os municípios, apoiar as ações de educação, comunicação e mobilização social, que, aliás, é uma situação extremamente importante, que a gente percebe na nossa avaliação, uma ação ainda muito tímida da gestão federal, e isso está tendo que ser suprido nos estados, pelos estados e municípios. As ações de educação permanente, e também está lá na portaria que a coordenação do componente estadual do Programa Nacional de Imunizações é também de competência dos estados, assim como o provimento de seringas e agulhas, mas no caso, como já havia relatado, para a vacinação de rotina e para aquelas campanhas que acontecem todos os anos, né, como a vacina de influenza, o que não é o caso da vacinação contra a Covid-19. Apesar de que, só entrando nisso, no início, como houve um atraso na aquisição do Ministério, no início da campanha, foram utilizados os estoques já existentes nos estados. Com isso, não houve nenhum atraso, justamente porque os estados já haviam se preparado, tanto para a campanha de influenza como para a vacinação de rotina, e vários já prevendo os desafios da questão da Covid já colocaram. Então, no início da campanha foi totalmente, os estados acabaram cobrindo esse provimento, apesar de ser de competência da gestão federal, mas logo depois o Ministério já passou a fazer a distribuição de seringas e agulhas, tanto que isso viabilizou a campanha de influenza, né? Porque se não houvesse essa substituição, teria tido dificuldade na campanha de influenza, e até o momento não temos tido relato, então já foi regularizado todo o abastecimento. Então, até o momento não temos nenhum relato dos estados, algum atraso, por exemplo, em relação agora com a vacina da Pfizer, que ela exige a seringa de 1 ml e os estoques dos estados, e mesmo do Ministério era de 3 ml, algum descompasso, às vezes, da vacina chegar primeiro, mas isso vem sendo extremamente pontual, e, no geral, a gente não vem tendo grandes problemas mais recentemente no encaminhamento desses insumos pelo Ministério da Saúde. Só algum descompasso eventual de chegar uma coisa primeiro e outra, mas isso vem sendo resolvido e a gente vem tendo uma resposta muito ágil sempre que tem algum problema do Ministério, tanto a partir da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, como da Secretaria Executiva através do Departamento de Logística. Bom, então, resumindo, né, o papel da gestão estadual nesse processo é a coordenação do componente, toda a organização da logística dentro do território do Estado, tanto de distribuição de vacinas como de seringas e agulhas, do Estado. Lembrar que esse processo é mais complexo do ponto de vista da logística do que da gestão federal, porque a gestão federal encaminha por via aérea para 27 estados. É um grande desafio, não estou minimizando. É que, no caso dos estados, o desafio se amplifica, porque nem sempre é viável a distribuição somente por via aérea, às vezes até precisa ser transportado de barco, por via rodoviária, e são para suas regiões de saúde, ou para, às vezes, centenas de municípios. Logicamente, cada estado se organiza, às vezes, os estados encaminham até uma sede regional e os municípios próximos vão buscar. Então, as organizações locais são feitas em acordo dos estados com os municípios. Também outro papel importante da gestão estadual é a vigilância e atenção às reações adversas, geralmente, a imensa maioria relacionadas temporalmente à vacinação, principalmente as mais graves, as reações são mais leves, mas a organização de todo esse processo de vigilância e acompanhamento, feito em conjunto com a gestão municipal, além do papel de estar monitorando continuamente as informações do que está acontecendo no seu território e apoio técnico aos municípios. Bom, aos municípios o grande, né, a grande trabalho de vacinação, do contato com a população direto, de execução das ações de vacinação, está sob responsabilidade da gestão municipal,
tem um grande desafio no momento em relação a recursos humanos, né? Porque você não forma recursos humanos técnicos de enfermagem de uma hora para outra. Então, esse é um grande desafio e a gente reconhece aqui o papel fundamental e o esforço enorme que a gestão municipal vem executando em todo esse processo. Bom, então aqui, para dar um desenho rápido, peço desculpas que eu já estou extrapolando meu tempo, mas então aqui para dar um desenho, esse aqui é um slide do próprio Programa Nacional de Imunizações, que eu fiz pequenas adaptações. Então, a Esfera Nacional, então, uma central nacional de rede de frio, localizada lá em Guarulhos, que encaminha, a partir da gestão federal, para as 27 centrais estaduais de rede de frio. Os estados encaminham as vacinas e os insumos para 273 centrais regionais, também sob gestão estadual. Um outro órgão importante nesse processo são os centros de referência de imunobiológicos, que muitas vezes, além de vacinas especiais, tem um processo também de apoio na investigação de eventuais eventos adversos, a maior parte deles sob gestão estadual e muitos também sob gestão municipal. E a partir da gestão estadual, então, as centrais estaduais, as 3.342 centrais municipais, que distribuem para suas unidades de saúde, e 38 mil salas de vacina espalhados nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Esse é um processo extremamente cuidadoso, porque você tem que manter a segurança da temperatura, não é uma coisa que você simplesmente transporta, você tem que ter uma organização muito bem feita de envio, etc. Principalmente o desafio também dos estados da região norte, onde as distâncias são maiores, os desafios são maiores, mas até o momento não temos nenhum relato de problema mais sério nesse processo. Então, a gente vem tendo uma distribuição bastante eficiente. Temos alguns desafios agora, especialmente com a vacina Pfizer, que exige uma conservação a uma temperatura, a ultra baixa temperatura, menos 60 graus, e tivemos uma facilidade muito grande com a autorização, tanto pelo FDA, que é o órgão americano, como pela Anvisa, a conservação dessa vacina por um tempo maior, que antes era de 5 dias, que passou para 30 dias na temperatura 2 a 8 graus, forma como está organizada toda a estrutura do Programa Nacional de Imunizações, especialmente nos municípios, está já ocorrendo, porque a expectativa é que nos próximos meses nós tenhamos um quantitativo muito maior de vacinas da Pfizer. Então, para isso, já está sendo viabilizado, já foi feita a aquisição de um quantitativos pelo Ministério da Saúde de freezers de ultra baixa temperatura para as centrais estaduais. Está sendo viabilizada também uma aquisição, tanto pelo Ministério, como também pelo Projeto Unidos pela Vacina. Tivemos uma grata informação do Projeto Unidos pela Vacina, a partir de uma empresa do setor privado, da aquisição de 60 freezers de ultra baixa temperatura, que vão ser doados por esse projeto para as secretarias estaduais de saúde, no sentido de equipamento, de centrais regionais estratégicas e centrais estaduais para a conservação já no estado a menos 60 graus centígrados, que vai dar, quando a gente passar a receber um maior quantitativo de vacinas, uma maior segurança, porque na fase final da campanha nós vamos ter provavelmente uma maior lentidão daquelas pessoas que são mais resistentes à vacinação. Então, nós vamos precisar manter por um maior período, e justamente nisso, do ponto de vista da logística, a reivindicação que nós temos no momento, que nós já solicitamos na última reunião do Grupo de Trabalho de Saúde, da Comissão Intergestora Tripartite, estamos numa reunião com o Programa das Imunizações e com o Departamento de Logística, no sentido de discutir a possibilidade de entrega das vacinas da Pfizer já a uma temperatura de menos 60 graus. Porque uma vez que, como a entrega no momento está sendo feita a uma temperatura de menos 20, quando ela for armazenada a menos 60, ela vai ter que passar direto para 2 a 8. Ela não pode voltar a menos 20, que é a forma com uma maior
que a estrutura das centrais regionais está mais organizada. Então, a gente vai ganhar mais tempo e maior eficiência se a gente conseguir que a entrega, ou seja, que a saída da central nacional para a central estadual, que o transporte dessa vacina, que hoje está a menos 20, que nós não estamos tendo problema nenhum, porque nós estamos tendo uma agilidade muito grande na utilização dessas vacinas, mas a partir do momento que a gente tiver um quantitativo maior de vacinas da Pfizer, a gente acredita que será necessário que esse transporte já ocorra a menos 60, mas acredito, essa é uma demanda que nós estamos levando à gestão federal e já solicitamos no grupo de trabalho uma reunião para que a gente possa aprimorar um pouco mais esse processo, pensando nos próximos meses, quantitativo. Mas eu estava já terminando, deputado, desculpa se eu me alonguei, continuaremos trabalhando nesse esforço e esse vai ser um esforço que demanda realmente a integração das 3 esferas de governo e o apoio do Legislativo. Obrigado e peço desculpas por ter me alongado. Não, mas foi necessário, entendeu? Fundamental a apresentação didática, feita com calma, com todos os cuidados, de fazer com que nós pudéssemos produzir um relatório desta organização, e a tua apresentação foi sensacional, parabéns, muito obrigado. Realmente nós não estamos aqui para tirar o tempo, nós estamos aqui para esclarecer essas questões e vocês estão fazendo um trabalho realmente extraordinário. Agradeço muito a sua exposição e agora eu vou dividir o tempo entre o Anderson e a Anderson Alves e a Tayla, para que façam suas exposições, evidentemente 5 minutos para cada um, podendo também se expandir, porque as explanações são muito importantes naquilo que nós pretendemos fazer na nossa comissão, que é produzir um relatório realmente efetivo. Então, vamos começar então agradecendo ainda ao Nereu, passamos para o Anderson Alves da Silva, da Vigilância da Anvisa. Por favor, a palavra é sua. Bom dia outra vez, né? A apresentação que o colega Nereu fez é uma apresentação de excelência, né? Eu deixo aqui meu agradecimento pela quantidade de informações e também a possibilidade de conhecer muito pouco o cenário muito pouco, de fato, em explícito, conversando diretamente com a pessoa, mas agora com essa explicação a gente teve uma melhor visualização do qual é o cenário da aplicação das vacinas no país, né? Bom, eu gostaria muito de dividir com vocês dois momentos. O primeiro momento é que a gente precisa situar o que a Anvisa tem de papel e de responsabilidade nos processos sanitários e depois apresentar a vocês, em específico, aquilo que compete à Anvisa, quais seriam as necessidades que a Anvisa vê, que a gerência de inspeção vê, para que ocorra, nesse contexto de organizado da logística de vacinas, a distribuição dessas vacinas, imaginando a cadeia de frio, imaginando o transporte e o armazenamento. Pelo tempo e pela necessidade, eu queria compartilhar com vocês a minha tela aqui só para fazer uma breve leitura do que a gente tem sobre guias para esse transporte e, lógico, colocando o tempo para a fala também, né, para a gente poder demonstrar que, de fato, a Anvisa ela trabalha com o papel de normatizar, de controlar e fiscalizar os produtos. A responsabilidade inicial, a responsabilidade de que se tenha o desenvolvimento do produto, de quais são as condições de temperatura, não é da Anvisa. Essa responsabilidade ela é específica da empresa que fabrica, tá bom? Eu vou puxar aqui rapidinho o que a gente tem. Vocês conseguem acompanhar a minha tela? A lei que criou a Anvisa, ela definiu em janeiro de 1999 quais seriam as atribuições da Anvisa. E dessas atribuições eu destaco que aquilo que está definido no artigo 2º, que é normatizar, controlar e fiscalizar os produtos
são de interesse para a saúde. E aí a gente destaca vacinas que são o foco da discussão agora, né? Além disso, a gente também tem uma responsabilidade muito importante, que é de prestar cooperação técnica aos estados. Então, a Anvisa ela se organiza da seguinte forma: a gente tem a parte federal, que é a Anvisa mesmo, que está controlando e fazendo as normativas, e fazendo as fiscalizações, as avaliações de registro e também as avaliações de excepcionalidade, mas a gente tem um braço muito forte, que é constituinte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Esse sistema ele é um sistema com compartilhamento de informação, com compartilhamento de responsabilidades, onde cada estado, cada município e o Distrito Federal também tem seu corpo técnico para poder fazer as avaliações. E isso é importante de se destacar porque, mesmo dentro da Anvisa, a gente tem um departamento. O departamento que eu e a Tayla estamos hoje trabalhando é o departamento de inspeções e fiscalização. O departamento que trata de registro é o departamento chamado EGMED, com outra figura, outros responsáveis. E essa parte da nossa pauta de registro, eu não vou apropriar dela por agora, porque é de outra responsabilidade. Mas, quanto à distribuição e o transporte, eu acredito que eu possa ter algumas informações muito relevantes para o desenvolver desses projetos ou dessa atividade de uma vez conhecidas as temperaturas de armazenamento e transporte, a gente possa definir também em forma de corriqueiras de trabalho que as vigilâncias sanitárias ou as secretarias municipais, estaduais de saúde podem ter para poder levar essa vacina ao consumo, à aplicação no paciente. Eu puxo a tela agora o guia que a gente tem, que a gente criou, que é um guia que a gente criou em 2017, que ele trata sobre como são orientadas o estabelecimento de ações para se ter um bom transporte, um bom armazenamento de produtos biológicos. De fato, quando a gente fala sobre vacinas, a gente está tratando de produtos biológicos em essência, né? As vacinas elas têm os seus componentes de fabricação diversos, mas em informações gerais elas se cumprem com o mesmo princípio, que elas são processos que envolvem moléculas de origem biologicamente elaboradas, não quimicamente elaboradas por si só. Então, o que a gente criou em 2017, e hoje vale a pena, foi que, para se ter um ótimo e uma boa prática de distribuição e de transporte de produtos biológicos, há algumas considerações, algumas etapas a se seguir. E isso leva em consideração a qualificação dos equipamentos que vão ser utilizados tanto para o transporte como para o armazenamento. Isso eu estou falando do item específico, de quais são as condições que tem um veículo para transporte, o container para fazer esse transporte. Em caso de que se tenha a própria abertura ou não do container, troca de componentes, de resfriamento. A gente passa também por questões de quais são os melhores monitores de temperatura e quais são as indicações de como se fazer esse monitoramento de temperatura, tanto com a definição de rota de fabricação, de distribuição, rota de transporte, onde o fabricante ele define quais seriam as temperaturas que se desenvolveriam num processo desde a expedição da vacina dele lá no fabricante até a entrega a aplicação aqui no Brasil, e as etapas que se pode se ter nesse momento. Essas caracterizações elas estão contidas nesse guia. Nós também definimos e apresentamos duas informações sobre quais seriam as condições ambientais a serem verificadas ao longo do tempo. E aí a gente tem um especial apontamento da temperatura, mas lógico
Algumas vacinas já têm informação boa de que elas precisam ser, além de ser protegidas da temperatura, precisam estar com proteção à luz, que de fato os processos biológicos eles criam estruturas que podem ter ou não sensibilidade à luz. O exemplo específico é a temperatura, mas a luz também pode ser. E aí a gente passa para que a empresa defina quais são os piores casos. Num cenário brasileiro, num cenário nacional, eu imagino que o desafio imenso que as vigilâncias e as secretarias de saúde têm para a aplicação desses componentes, dessas vacinas, seria temperaturas elevadas que podem ocorrer nas zonas mais tropicais do Brasil, mais próximas à linha do Equador, né? E, lógico, a dificuldade quanto ao tempo. O tempo e a temperatura, eles são os itens mais importantes para se determinar quais seriam os efeitos que essa vacina pode sofrer. Fala, a qualidade dessa vacina pode sofrer. O que consta é que essa equação, tempo e temperatura, ela pode levar a vacina chegar com uma estrutura, a gente fala estrutura molecular, quaternária, a conformação dela, ideal para ser aplicada para que não se tenha redução do efeito, redução da possibilidade que ela leve a ter uma eficácia boa, né? Então, a empresa fabricante, ela já previamente deve ter estabelecido já essas rotas, essas temperaturas e esses tempos máximos de produção. E isso é definido no cenário de pior caso. Eu imagino que os cenários de pior caso no Brasil são diversos, há condições de umidade diversas, temperatura diversa. Agora, com a chegada do frio, pode ser que você tenha uma redução dessa possibilidade, mas mesmo assim a temperatura é relevante, verificada. Existe também, em critérios de qualificação, desenhos onde a empresa faz, eventualmente, pode acontecer que tenha-se extrapolação da temperatura de armazenamento por algum tempo. Então, as empresas precisam estar preparadas com soluções para dar suporte nessas eventuais excursões de temperatura. Isso acontece num cenário onde se pode prever previamente, a empresa faz algum teste fazendo excursões, o que a gente chama de estresse térmico, né? Ou, de fato, pode ocorrer em verificações caso a caso, né? Essas definições, esses apontamentos, eles são feitos, vou repetir pela quarta vez, pela empresa e são verificados pela vigilância sanitária, tanto a Anvisa como, no caso, se for possível, as vigilâncias sanitárias locais. E a Anvisa ela cria e possibilita essas normativas num contexto de convergência internacional. Não são regras que nós mesmos elementamos e trouxemos à prática, é uma regra internacional, a gente faz parte de cenário de convergência internacional, onde a gente busca as melhores práticas internacionais para trazer ao contexto brasileiro. E assim que a gente consegue identificar algum item, ou mesmo proativamente ou passivamente, a gente tem a orientação interna de que qualquer solicitação que envolva qualquer cenário que esteja abarcando a pandemia de Covid-19, nós priorizamos qualquer tipo de análise. O grupo de registro ele faz corriqueiramente essas avaliações. Todas e qualquer solicitações são encaminhadas para eles, são respondidas o mais breve possível, sem prazo para descanso para os servidores. E na gerência de inspeção também. Aqui na gerência de inspeção a gente tem solicitações de diversas formas. A gente faz parte dos comitês, dos grupos para discussão para o registro de medicamentos. A gente faz as inspeções para fazer a verificação se a empresa estrangeira fabrica o medicamento segundo a regra brasileira. E isso ocorre em rotinas aceleradas. E um outro exemplo que eu queria trazer para que a gente possa demonstrar a proatividade da nossa Anvisa, da nossa agência, é que mesmo imaginando que não é certo ainda que
que tenha um aumento ou redução dos casos de Covid ou de números de internação. A gente tem dados que apontam por isso, mas a gente não tem certeza. Já fizemos algumas avaliações dos nossos próprios processos de trabalho para com vias a ainda mais acelerar qualquer possibilidade de entrega rápida de medicamentos e vacinas para o paciente. A gente já fez reuniões já com o setor de fabricantes de insumos estratégicos, aqueles utilizados em intubação orotraqueal para evento de intubação, né? E a gente levantou já algumas estratégias que podem ser utilizadas em casos excepcionais de acelerar os processos, tanto de importação como de avaliação de uma nova inclusão, de uma nova rota de fabricação de algum produto, insumo para esses medicamentos. Lógico que essa são estratégias que a gente pode ampliar para todos os outros, mas de tal forma que a gente se coloca em posição de colaboração. A situação ela não é uma situação confortável, é uma situação que a gente precisa dar um direcionamento para o provável fim dessa pandemia, mas a gente está sempre trabalhando conjuntamente e à disposição. Eu não sei se Styler tem alguma coisa mais a acrescentar, mas eu acredito que, devido ao tempo, lógico, acredito, as orientações que a gente tem que passar, a gente pode resumir a Tayla falar algumas palavras e a gente pode conseguir prosseguir com a reunião. Ok. Tayla. De acordo, Anderson, obrigada pela tua apresentação. Também gostaria de agradecer ao senhor Nereu também. Eu fiquei muito impressionada com o desafio que é para levar a vacina até todos os municípios brasileiros, né? E a gente sabe, a gente está a par eu, principalmente, toda semana eu me reúno com representantes do PNI e das vigilâncias estaduais para a gente discutir a questão das queixas técnicas. A gente está também à disposição de vocês, porque o objetivo é um só, né? É de que todos os brasileiros sejam vacinados com vacinas de qualidade. E também agradeço a todos vocês por esse espaço de discussão e a sua importância para a campanha de vacinação. Obrigada. Quero registrar a presença da nossa deputada Soraya Manata, relatora do nosso grupo, que se faz presente, está no grupo, mas quero agradecer aqui ao Anderson e a Tayla pela apresentação, e aí demonstra muito bem a importância da vigilância sanitária, a qualificação do seu corpo técnico, né, com detalhes importantes. Isso vai ser fundamental que a gente possa divulgar de maneira didática, que as pessoas compreendam que muitas vezes a Anvisa precisa de um tempo. Eu tive muito cuidado quando fui relator da medida provisória 1026, quero cumprimentar o presidente Antônio Barra Torres pela condução do processo profissional, pelo quadro qualificado de vocês e pelo reconhecimento internacional que a Anvisa tem pela sua maneira de atuar com responsabilidade e de maneira totalmente desprovida de qualquer viés político. Eu, quando fui relator da medida 1026, em que foi a que facilitou a vida de vacinas para cá, naturalmente nós temos um relatório desburocratizando a compra, permitindo que a fase 3 fosse feita fora do Brasil, tirando a necessidade de licitações também, crescendo várias agências do mundo, mas nos preocupando em dar segurança sanitária aos brasileiros, ampliando os prazos para 7 dias úteis e também mais 30 dias para poder fazer diligências, que, aliás, já foi feito e algumas vacinas não foram aprovadas, porque muitas agências são novas e as boas práticas que vocês têm muito cuidado em ter na produção da vacina não foram aprovadas ou não foram apresentadas documentação ainda para que a Anvisa chancele. Então, é um órgão de segurança para os brasileiros. Eu tenho uma particular admiração e respeito por ser médico, por estar na saúde há muito tempo e por conhecer o trabalho de vocês. Muito obrigado pela vossa apresentação, no mesmo nível, aí, sem dúvida nenhuma, do que o Daniel nos falou, e vai ser muito importante nós explicarmos para as pessoas por que a Anvisa precisa ter o seu tempo.
Por que que as coisas têm que ser assim? Porque senão a Anvisa é burocracia. Não é burocracia. É tempo necessário para que aquele mesmo momento mostrado com muita eficiência pelo Nereu, de maneira muito didática, resume praticamente toda a qualidade do PNO, PNI, as responsabilidades dos entes federativos. Então, muito obrigado a vocês pela participação. Agradeço a Tayla de Almeida, Coradace de Almeida, pela sua exposição e participação, né? E também, agora vamos chamar aqui o Alessandro Aldrin Pinheiro Chagas, assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais. E, entre tantas boas participações e ações, fez um treinamento nacional para que nós pudéssemos ter ampliado aí as pessoas preparadas e qualificadas para vacinar nos mais longínquos lugares desse nosso querido Brasil. Meu prezado Alessandro, em nome do Conselho, eu passo a palavra para Vossa Excelência. Deputado Pedro, obrigado. Bom dia a todos. Quero, em nome do presidente Williams, agradecer o convite. É sempre uma honra estar aqui falando. Eu já ouvi eu falar isso, falar na Casa do Povo, para mim é de suma importância. O senhor já me conhece, eu não tenho apresentação formal, tenho uma certa dificuldade com slide. Quem dera fosse tão didático igual o Nereu. Preciso fazer uma lógica de raciocínio rápido aqui, não vou... Nós temos, eu também tenho, nós temos. Eu tenho, porque ele é muito catedrático, né? Eu prefiro falar mesmo. Vamos lá, bem rapidamente. Eu queria só, assim, antes de começar, né, dizer que concordo com tudo que o Nereu falou. Ele é sempre muito preciso nas informações. Quero saudar o pessoal da Anvisa, dizer que nós, o tempo todo, reforçamos que as vacinas tinham que passar pelo crivo da Anvisa, fizemos até nota a favor disso, a favor do crivo da Anvisa, lá no início daquela discussão. Acho que era um momento difícil mesmo, e tinha gente querendo comprar vacina direto, sem passar pela Anvisa. Nós temos até uma nota a favor do que, nesse momento, a gente tem que defender as instituições que nós construímos com muita dificuldade, com muito investimento público. Elas têm que ser respeitadas e reforçadas. Eu acho que isso passou, esse momento passou. Dá parabéns aí aos colegas da Anvisa pelo trabalho. Deputado Pedro, em relação à compra e orçamento, acho que não cabe muito ao Conasense. A Conasense não discute isso com a União, né? O Nereu falou bem do papel nosso aí. Então, eu não ficaria à vontade de falar por isso, porque a gente não tem que discutir isso, a gente não discute isso, não nos cabe. Então, vamos falar aqui dos outros três que estão no nosso escopo, que é distribuição, aplicação e registro. Na distribuição, o Nereu já falou bem, acho que a gente tem desafios enormes, e eu acho que nós precisamos olhar bem para isso. O IATA também chamou atenção. Nós estamos agora com um componente novo, que é a vacina de menos 70 graus. Nós precisamos investir nisso. A gente tem dificuldade com as vacinas de 2 a 8, a gente não pode negar isso, né? Nós temos um problema estrutural no Brasil, não é só na área de saúde. Isso, para mim, é uma coisa estrutural. Então, nós precisamos ver com muito carinho, daqui para frente, como que nós vamos investir nisso, e aonde isso tem que ficar, né? Lógico que um município muito pequeno não pode ter uma estrutura dessa, porque ele não vai ter condição de manter, mas acho que a gente tem que olhar com muito cuidado para isso, e porque é primordial, entendeu? Para a gente qualificar esse processo com a introdução dessas vacinas. Acho que é sem volta, né? Nós vamos ter mais e mais vacinas nessa perspectiva, penso eu, daqui a uns anos. Então, está na hora da gente cuidar dessa parte. Em relação à aplicação, eu acho que há muito tempo, e a pandemia expôs isso, o município não é só mais um executor, né? Ele é também um planejador. Eu acho que, em relação à pandemia, por talvez você precisar de respostas muito rápidas, e a União realmente não é rápida em algumas coisas, os municípios tiveram que fazer muito mais do que eles cabiam. O Nereu apresentou bem na legislação, mas essa legislação precisa ser atualizada. O que acontece? Pela primeira vez, nós tivemos um desafio que nunca nos foi colocado. Nós sempre tivemos que correr atrás das pessoas que precisavam se vacinar e não iam na unidade básica se vacinar. A gente sempre precisou do agente para ir atrás da criança, porque a criança não tem ido lá. As coberturas caíram e nós
com a pandemia, ficamos diante de uma coisa que foi inusitada. Uma demanda por vacina maior do que a capacidade de provimento da União. Né? Eu acho que isso expõe uma fragilidade da nossa sociedade, esse tanto de coisa, de inclusão de grupo prioritário. Eu não vejo isso como uma boa coisa, eu vejo isso como uma disputa, pode até ser legítima numa democracia, mas numa disputa que expõe muita mazela da nossa sociedade, e nós precisamos sair dessa pandemia melhor do que nós entramos. Muito desses grupos, do ponto de vista técnico, científico e epidemiológico, não tinha a menor capacidade ou possibilidade científica de entrar, entrou por pressão social. Eu acho que isso nós temos que fazer uma autocrítica, nós, enquanto sociedade, que sociedade nós queremos para o país? Nós queremos ainda uma sociedade organizada em cima de privilégio, ou nós queremos realmente passar do discurso para a prática no que nós escrevemos na Constituição? Acho que isso nós precisamos fazer uma autocrítica. Né? Lógico que foi um cenário de pouca vacina. Eu já falei isso aqui nessa casa mais de uma vez. Os municípios brasileiros têm capacidade de aplicar 60 milhões, de 40 a 60 milhões de vacina por mês. Né? Não chegou nem perto disso, por isso que a gente é lento. A gente não é lento por incapacidade e capilaridade do SUS, a gente é lento por incapacidade de provimento de vacina. Não vou discutir as questões disso, não vem ao caso. A gente ainda precisa de mais vacina, a gente precisa andar mais rápido. Acho que melhorou o cenário agora, nesse mês de junho. Espero que em julho melhore um pouco mais, para a gente que, de fato, possa exercer a capilaridade do sistema lá na ponta. Isso, para nós, é muito caro. Eu acho que o Brasil podia ter sido melhor, mas eu vejo com bons olhos esse volume maior de vacina que está chegando a partir do final do mês de maio, de junho. A gente conseguiu avançar um pouco mais. Eu acho que o avanço por idade, que a gente tem defendido com muita dificuldade, foi defender isso, mas eu acho que quando passou na tripartite, que foi o mês de maio, no final do mês de maio, foi uma boa coisa, deu uma certa acalmada, é o que é mais justo, né? Tecnicamente e epidemiologicamente, é isso mesmo também que tem que ser. As pessoas que são mais velhas são mais suscetíveis. Lógico, tem jovens que morrem também, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que diante do cenário de poucas vacinas, descer por idade foi o mais justo. Em questão ao registro, a última coisa técnica que eu vou falar, aí, deputado Pedro, aí nós precisamos realmente fazer uma autocrítica e nós precisamos realmente entender que esse não investimento que o SUS fez em sistemas nos causou um problema enorme. Eu costumo dizer que no Brasil a gente só nasce e morre com qualidade de dados na saúde, que é o SINAS, que quando você nasce, e o SIM quando você morre. Tudo que está no meio do caminho é uma tragédia. Infelizmente, é uma tragédia. Isso ficou muito ruim na ponta, porque você fica muito exposto. Vou aqui bem rapidamente dar um exemplo dos quilombolas. Nós usamos a base de dados do IBGE. É uma ótima base, mas é por uma outra coisa que ela existe. Lá no IBGE eu posso me autodeclarar, porque o IBGE quer saber como é que você se enxerga na sociedade. A gente pega uma base de dados boa, que é ótima, joga na saúde e cria uma regra. E eu não estou dizendo que não tinha que criar uma regra, mas quando eu crio uma regra, eu não vou chegar naquele número que é autodeclaratório. Eu crio uma regra e uma guerra judicial dos quilombolas falando que não são vacinados. E realmente, pela base do IBGE, vai dar uma diferença, porque uma regra que se criou na maioria dos lugares é que precisava dar uma declaração de uma associação que você era quilombola. Isso não tem no IBGE. Então, a gente criou, não só com os quilombolas, um desgaste desnecessário por uma falta de uma base de dados coerente na área de saúde. E, por outro lado, quando a gente ficou fazendo o cadastro na atenção básica, e quando a gente precisou desse cadastro na atenção básica, ele não foi válido, porque disse que você precisava de um atestado médico para dizer que você tinha comorbidade. Isso é criminoso, pô. Eu botei município para fazer cadastro na atenção básica, que tem que fazer mesmo, não estou dizendo que não tem. Aí, na hora que eu vou usar o cadastro, eu preciso de um acesso ao médico, sendo que eu já tenho o cidadão cadastrado. Então, nós precisamos realmente rever essas coisas no Brasil. O SUS não pode conviver com isso. Acho que não é fácil cadastrar as pessoas e esse cadastro, na hora do vamos ver, não foi usado da maneira que deveria.
Isso também eu acho que nos é caro, a gente precisa rever isso. E, por último, deputado, e aí eu acho que é muito ruim mesmo, o Nereu já falou muito bem, né? Vacina vem para reduzir caso grave e óbito. Eu estou numa missão da OPAS no Rio de Janeiro, que a gente está vendo várias experiências positivas no enfrentamento da pandemia, tanto em estados e municípios, para a gente trocar essas experiências. Uma boa coisa que a OPAS está nos ajudando, tem o Ministério, o CONAS e o CONASEM junto aqui. E ontem eu escutei numa rádio aqui no Rio de Janeiro o seguinte: a vacina está chegando, aproveite para conhecer o Brasil, comece a viajar. E quem está fazendo essa propaganda é o Ministério do Turismo. Eu acho que isso não nos ajuda, né? Não é vacinou e virou vida louca, nós não podemos fazer isso. O Chile tem mais de 50%, 60% da população vacinada e está enfrentando um problemão com um aumento de número de casos. A gente não pode dar esse tipo de recado no Brasil. A pandemia tem que ser um enfrentamento de ações articuladas, não só da saúde, de toda a estrutura. Então, de novo, parabenizar, deputado Pedro, para a gente poder ter voz aqui, contar com vocês. E, por último, eu quero deixar esse recado: nós precisamos de ações articuladas, de todas as instituições, de todos os ministérios. Nós não podemos ter esses equívocos que eu escuto aqui na rádio já, no Rio de Janeiro, por 2 vezes essa semana. Muito obrigado. Estamos aqui à disposição para qualquer debate e pergunta aí. Obrigado, deputado. Obrigado, Alessandro, pela sua exposição. Eu te perguntaria, Alessandro, aí já de imediato, como é que está o treinamento que vocês prepararam para fazer no Brasil inteiro? Está acontecendo? Está indo bem esse programa? Já está acontecendo. Nós temos mais de 30 mil inscritos. Nós já estamos na 18ª aula, né? O treinamento vai até o mês de novembro, e depois você faz um processo para você obter o título. Você faz um processo lá na atenção básica, que é um trabalho, né, de aprimoramento que você fez no treinamento. O que você vai dizer lá para a sua vacinação melhorar? São mais de 33 mil inscritos. Agora nós estamos numa fase, deputado, de incluir estudantes dos 14 CBO da saúde no Brasil, tá? Nós estamos discutindo isso com o Ministério e com o parceiro, para a gente disponibilizar esse mesmo treinamento, lógico, com modos um pouco menores. O treinamento que nós estamos fazendo do Imunização, é um aperfeiçoamento. Você vai sair com o título de aperfeiçoamento em imunização. Nós vamos oferecer vagas para os 14 CBOs da saúde no Brasil, porque a gente entende que o estudante do último ano precisa entender do Sistema Único de Saúde, precisa entender do Programa Nacional de Imunização, do tanto que nós investimos nisso, um programa que tem mais de 40 anos, né? Precisa entender que a saúde é um direito, e isso foi importante a gente ter colocado isso na Constituição, e o PNI deve ser valorizado. Então, nós estamos nessa fase agora. Em agosto, provavelmente, no mês de julho, a gente coloca aí os estudantes, inúmeras vagas, 40 mil vagas nós estamos pensando, para estudantes do último ano de cursos que têm relação com a saúde no Brasil. É importante. Mas eu acho que ali os preços são importantes, são válidos. O PNO foi necessário pela pouca vacinação que tinha na ocasião. Tinha que ter um critério. Pode ter tido equívocos e erros, mas na grande maioria ele foi um bom critério. Que houveram pressões, houveram mesmo, sem dúvida nenhuma, algumas, mas na grande maioria bem. Uma coisa que eu abordar é a burocratização do país. Tem que desburocratizar, tem que ter acesso à informação para que possa realmente o sistema tripartite funcionar de maneira adequada e sincronizada e atender essas minorias que precisam ser realmente atendidas aí. Muito obrigado pela sua colaboração, Alessandro, Aldir Pedro, pela sua exposição, né? Então, não sei se o Thiago Fernandes está contigo aí, não? Acho que não, né? Não. Então, eu agradeço a participação de vocês e passo a palavra. Oi? Presente. Isso. Eu passo para ti a palavra aí, para a sua exposição, por favor. Tá joia. Eu vou ser breve, eu agradeço a oportunidade aí de estar falando aqui nessa casa, né? Com esses colegas aqui, o pessoal do CONAS, CONASEMES, Anvisa. Estou aqui hoje representando o Departamento de Imunização, né? Eu coordeno aqui o núcleo de insumos, em que a gente trabalha em conjunto com o PNI para
viabilizar a distribuição, né, das vacinas e dos insumos também, seringas e diluentes agora, que entraram no escopo disso, tá? O núcleo também é responsável por fazer a gestão e fiscalização dos contratos, né, e gerenciar as aquisições via organismo internacional também. Então, hoje, assim, hoje nós chegamos aí com a última distribuição de vacinas essa semana que saiu na data de ontem. Nós chegamos aí a marca de, deixa eu só atualizar aqui para não passar informação de forma, passar a informação correta para vocês, né? Que o computador. Que eu vou passar exatamente a quantidade de doses que nós distribuímos com essa última pauta. Nós chegamos, nós estamos na 27ª pauta de distribuição de vacinas, tá? Toda semana, né, semanalmente sai pelo menos uma pauta, muitas vezes mais de uma pauta por semana. Então, essa pauta ela é validada com o pessoal aqui do CONAS, CONASEMES, o Ministério, nosso secretário Arnaldo, né, nosso diretor Laurício. Então, é feita sempre de forma conjunta, né? Então, com essa última distribuição, nós chegamos a 126 milhões 730 mil, pouco mais, né? Quase 730 mil doses distribuídas aí, tá? Essa 20ª pauta saiu ontem, então ela tem coisa que ainda está em trânsito, né? Então, agulhas também, o Ministério, como o Nereu tocou, o Ministério vem fornecendo as agulhas para a campanha, né? Estamos agora com cuidado maior com relação às seringas de 1 ml. A seringa de 1 ml, a gente teve uma dificuldade de fazer as aquisições, ela tá em escassez em todo o mundo, né? Inicialmente, nós priorizamos as seringas de 3 ml, que era o padrão já utilizado pelo programa. Então, esse quantitativo, nós temos um quantitativo razoável com o Ministério. E assim, os OML, a gente está tendo maior atenção agora para que a gente distribua de forma casada entre a distribuição da vacina da Pfizer, que passou a ser distribuída agora em maio, né? E a gente não tem esse descompasso, né? Tivemos alguns casos, como o Nereu comentou, pontuais, mas a gente espera que daqui para frente isso não ocorra mais, né? Então, total, o Ministério vai distribuir aí 81 milhões e 500 mil seringas, tá? A gente vem tentando, a cada dia, à medida que o Ministério recebe dos fornecedores, equalizar isso, né, aos estados, ou seja, o nosso objetivo é que a mesma quantidade de seringas seja distribuída a mesma quantidade de doses. Uma peculiaridade da Pfizer, que a Pfizer ela precisa ainda da seringa de 1 ml a de 3 para fazer a diluição, né? Então, a Pfizer ela vai uma seringa de 1 ml para cada dose e uma seringa de 3 ml a cada 6 doses, que é uma por passo, né? Então, é isso. Mas com a última distribuição que nós fizemos com a seringa de 1 ml, nós fizemos uma distribuição essa semana, tá? Então, a gente acredita, o nosso objetivo é fazer também uma distribuição semanal de seringas, porque a seringa ela tem uma particularidade que é o volume. Então, nós estávamos fazendo uma distribuição volumosa a cada 20 dias, mas o nosso departamento de logística encontrou dificuldade de conseguir espaço, né, na malha aérea, ou a demora no rodoviário para que isso chegasse nos estados. Então, fizemos a opção, assim, 2 semanas atrás, para fazer uma pauta semanal, tá? Então, com relação a seringa, eu gostaria só de passar mais uma informação, que é justamente a quantidade de seringas que foram enviadas com a quantidade de doses da Pfizer, né? Para que a gente possa... olha só. Nós encaminhamos com a última pauta 10 milhões, pouco mais de 10 milhões e 600 mil doses da Pfizer, tá? E as seringas de 1 ml, nós encaminhamos aos estados 13 milhões, quase 13 milhões e 700 mil. Então, a gente está com uma folga aí, com essa última distribuição. A gente espera que o Ministério consiga ficar sempre um passo à frente aí na quantidade de seringas com relação à quantidade de doses.
Bom, é isso, eu fico à disposição dos senhores aí para demais questionamentos, para a discussão que será realizada e para dúvidas. Obrigado, Tiago. Tiago é coordenador de insumos do Departamento de Imunização de Doenças Transmissíveis da Anvisa, Ministério da Saúde. Eu te faria uma pergunta aqui já, para não deixar passar. A previsão de entrega das outras vacinas da Pfizer, tens alguma informação? Já vieram 10 milhões As de vacinas da próximas Pfizer. vacinas da Pfizer, exatamente, mas com a distribuição nós chegamos à marca aí de 10.621.974 Isso. de doses distribuídas da Pfizer, né? A Pfizer passou um cronograma, eu posso puxar aqui para o senhor, só um minutinho. Semanalmente, a Pfizer faz uma reunião com o nosso secretário executivo para atualizar essas entregas. Eu tenho uma prévia aqui da último cronograma que eles nos passaram, eu posso passar para o senhor também. Tá, ok. A deputada Soraya, a hora que quiser entrar, deputada Soraya, a palavra está à sua disposição. A Soraya está em 3 reuniões ao mesmo tempo ali, a nossa deputada, relatora, mas ela, a hora que quiser entrar, pode entrar. Obrigado, Tiago. Depois passar as informações para nós, também de cronograma de entrega da Pfizer, tá bom? A Janssen já mandou os 3 milhões de vacinas, não? A Janssen nós recebemos 1,5 milhão agora, né, nessa semana. Eu vou confirmar se ela saiu nessa pauta na 27ª aqui, né? Não sei se o Nereu, você pode confirmar para mim, por gentileza? Saiu, né, a Janssen, nesse 1,5 milhão? Ok. Saiu nessa pauta 27ª, Thiago. Isso, ótimo. Pode mandar para não tem problema nenhum. Obrigado. E está previsto, só em relação à Janssen, deputado, desculpe interromper, mas a previsão que a gente recebeu em relação à Janssen é que deve chegar mais 3 milhões, provavelmente, de sexta e nesse final de semana. Estão para chegar mais 3 milhões em breve. Essa é a informação que a gente tem. Agora, a longo prazo, o Tiago tem que passar a informação. Tá, ok. Obrigado mesmo. Quero agradecer ao Tiago pela sua exposição e passo de imediato para a senhora Ana Cecília de Moraes, coordenadora-geral de aquisições de insumos estratégicos para a saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Olá, bom dia. Vocês me ouvem? Sim, ok. Vocês me ouvem? Ok. Desculpa, eu tive um problema que eu precisei acessar com o meu equipamento pessoal, que o nosso aqui não está funcionando. Estamos aqui à disposição dos senhores para ajudar no que for possível e de forma rápida, e aguardamos as suas orientações. Nós estamos aqui, Ana Cecília, cada um fazendo uma exposição da situação do momento. Hoje, o tema abordado nessa reunião é sobre logística das vacinas, registro, orçamento, compra e distribuição. Talvez pudesse nos dar alguma visão, Ana Cecília, aí das aquisições das vacinas, como é que elas estão? Que estágio estão? Previsão de entrega? Se você tiver essas informações, vai colaborar muito conosco. Sim, pois não. As vacinas, as aquisições não são feitas aqui pela minha área, elas são feitas no nível da Secretaria Executiva, e a gente faz os contratos, e a minha gerência irmã faz a distribuição. Elas estão dentro do cronograma esperado, e da maneira que a gente pode, estamos correndo para abastecer os estados e, enfim, suprir as necessidades da população. Não ouço, senhor. É que eu tinha aqui, você coordenadora-geral das aquisições de insumos estratégicos. Exato. E depois eu tiver essas informações que são importantes para o nosso relatório aqui, e eu vou precisar dessas informações. Como é que elas estão? Eu fui pega. Eu estou aqui nesse cargo só tem uma semana. Eu fui pego de surpresa a respeito dessa reunião e eu não tenho esses dados aqui comigo agora, mas vou solicitá-los e encaminho para o senhor oficialmente.
Tá, esse grupo foi criado, é um grupo de trabalho para nós debatermos a organização federativa de vacinas. Então, é fundamental que esses dados venham do Ministério para nós sabermos quais vacinas, como foram essas ações, esses estudos estratégicos, como é que está a IFA, está produzindo IFA, não está, quais são os investimentos que estão sendo feitos no Butantan, que estão sendo feitos na Fiocruz do Rio de Janeiro, como é que estão as pesquisas das vacinas do Brasil também. Então, vai ficar me devendo. Pois não. De colocar na reunião. Não, sem problema. Eu peço desculpas, mas esse não é o meu perfil. Eu sou uma pessoa bastante interessada e cumpro rapidamente com o que me é solicitado, e vou fazer esse levantamento de forma bastante séria e encaminho ao senhor, com certeza. E na próxima reunião, que deve ser na próxima semana, é isso? Ela é semanal? Estarei munido de todas as informações. Nós vamos ter mais datas aqui, mas realmente eu vou te passar toda essa reunião, porque as apresentações anteriores foram todas muito pontuais, muito responsáveis, muito elucidativas, no sentido de nós formarmos um relatório para poder colaborar com o Ministério. Então, eu preciso que o Ministério também faça... Pois não, vou providenciar junto à Secretaria Executiva. Os demais insumos, que não as vacinas, eu tenho alguns dados, mas também não tenho uma apresentação. Não foi me informado como seria... qual o formato? Se daria isso, qual o formato da reunião. Então, eu vou te pedir que tenha essa atenção, porque nós já suspendemos uma reunião, porque o Ministério não se fez presente. E agora, de novo, existe esse problema, você não tem culpa nenhuma, ninguém tem culpa. Nós não estamos aqui para culpados, pelo contrário. Não tem nenhum problema. Meu estilo de trabalho, agora que eu assumi, é daqui para frente, e vou atender o senhor com a maior celeridade possível. Eu sei, vamos estar juntos. Gostaria, deputado, de pedir sua gentileza para que a sua secretaria encaminhe para o meu e-mail, simples ana.morais, @saude.gov.br, os dados que o senhor já tem e a maneira como o senhor quer, se é uma apresentação, se é um relatório, que eu vou providenciar ainda hoje. Acredito, se eu receber as informações da Secretaria Executiva, ainda hoje me encaminho. Eu acredito que elas tenham ido para o Ministério, já foram para o Ministério, talvez não tenha sido lhe repassado, mas nós vamos não me foi. Nem o link não me foi passado. Como estava na minha agenda, eu entrei em contato e pedi, olha, vocês me convidaram para uma reunião, mas já são 10 e quase 11, vocês não me mandaram nem o link. Só por acaso me fiz presente, mas será um prazer. Te agradeço a gentileza de participação, a sua disponibilidade, mas realmente vamos precisar dessas informações. Não sei se a Catiane Rodrigues Torres, coordenadora geral de logística de insumos estratégicos, está na reunião também. Eu não consigo enxergar. Todos me ouvem? Sim. Quero agradecer a Cecília de Moraes pela sua importante disposição. Passo, então, para a senhora Catiane Rodrigues Torres, coordenadora geral de logística de insumos estratégicos, para a saúde substitutiva da Secretaria Executiva. Muito obrigado pela sua presença, agradeço muito a sua participação nesse trabalho que nós queremos produzir para ajudar a população e o governo brasileiro. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite. Também serei breve. Eu vou falar um pouquinho de como funciona a nossa logística aqui dentro do Ministério da Saúde, tá? A nossa logística, ela inclui um conjunto de operações que inclui o recebimento, armazenamento, expedição e distribuição dos insumos. Tá? A logística do Ministério da Saúde hoje ela é realizada por uma empresa terceirizada, que é a VTC Log, que realiza a prestação hoje do serviço de transporte e armazenagem. Tá? As atividades são coordenadas pela CGLog, e pela COAD, que fica na própria sede lá do interior da empresa, da VTC Log. O nosso complexo logístico hoje ele está localizado em Guarulhos, São Paulo, tá? Ao lado do aeroporto.
possui 36 mil metros quadrados, divididos entre climatizado, refrigerado e congelado. Tá? E, para quem não conhece, o climatizado seria a temperatura controlada entre 15 e 30 graus. Tá? Hoje possui 15.124 posições pallets, 10 docas, 4 para recebimento e 6 docas para expedição. Tá? Temos a parte de refrigerada, que conta com 7.933 posições pallets, que seria a temperatura de 2 a 8, e medicamentos a menos 30. Em relação a essa nova logística, inclusive, principalmente no que diz respeito à Pfizer, a vacina da Pfizer, a empresa ela adquiriu 18 freezers de ultra temperatura para que fossem armazenados os frascos da vacina da Pfizer. Tá? Nós temos uma capacidade de distribuição dia de 18.840.480.000 doses, tá? E a empresa ela conta com uma frota de 150 caminhões com baús refrigerados, aliás, veículos com baús refrigerados, com controle de temperatura devidamente qualificado pela Anvisa e pelas boas práticas de transporte. Tá? Hoje, como foi falado aí pelo Tiago, o nosso principal problema é o seguinte, a malha aérea. Nas nossas vacinas, elas têm que chegar nos estados com urgência e a gente tem um problema da questão do corte de voos. Por exemplo, como a carga é muito volumosa, a gente precisa estar fracionando essas cargas. Por exemplo, essa semana nós distribuímos Butantan, Pfizer e Fiocruz. Então, a gente teve que fracionar todas essas cargas para que todos os estados recebessem de forma mais célere as vacinas. E também a questão das seringas, a gente está tendo uma dificuldade, por ser uma carga também muito volumosa. A gente começou a trabalhar também de forma, como o Tiago falou, semanal. Então, assim, em conjunto com o próprio PNI, a gente tem tido algumas tratativas para que a gente consiga melhorar essa questão de logística e os estados consigam receber as vacinas e as seringas no tempo menor possível. Tá? Eu quero agradecer também a participação neste processo do CONAS e CONASENS, que tem sido também fundamental nesse sentido, de estar fazendo contato com os estados, para que recebam vacinas, seringas nos finais de semana, e também da própria Anvisa, que tem dado uma celeridade também na questão das liberações de tempo de guarda, então, assim, na liberação de toda a documentação que a gente precisa para fazer o registro da declaração de importação. Só quero dar uma informação aqui, que ontem nós recebemos 300.000 doses da Janssen, tá? E que hoje elas estão aguardando o deferimento da LI para que a gente possa fazer o registro da declaração de importação. Então, assim, além do quantitativo que a gente vai receber amanhã, que tem probabilidade de receber amanhã, que é da doação, nós recebemos ontem 300.000 doses da Janssen. Ok. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua exposição. Vê-se que a logística ela é problemática. Uma questão que eu vejo que vocês estão tendo dificuldade é no transporte aéreo, pelo que falou aí, não é? Já que ali em Guarulhos está bem estruturado para receber volumes grandes de vacina. Isso não vai ter nenhum problema logístico de receber as vacinas se elas vierem ao mesmo tempo. Pelo que eu entendi, ali a área de 36 mil metros quadrados, compartimentos, para receber qualquer vacina nas condições que elas têm que ser preservadas. Não é? Duas perguntas. Esses 150 caminhões refrigerados, eles estão nos estados? Ou sai do centro de distribuição, esses 150 caminhões refrigerados? Uma pergunta. Segunda pergunta, essa dificuldade que tem na malha aérea, por que não é suprido pela FAB? Se existe essa necessidade de distribuição urgente, se há essa integração com a FAB ou não. Eu acho que seria importante. As aéreas têm toda a estrutura de ajudar, estão fazendo isso,
numa ação até comovente para a gente, mas se existe dificuldade, que não a FAB, problemas técnicos ou problemas quais problemas de não utilizar, no caso de não se poder fazer uso da malha aérea normal, e acredito que sejam fatores pontuais, não seja tão expressiva essa dificuldade, mas foram os problemas que a senhora elencou aqui, bem como também a dificuldade com as seringas, que seria outro problema de logística, por isso faz semanalmente essa distribuição. Então, não sei se fez alguma informação a esse respeito. Vamos lá, os 150 caminhões baús, ela é da frota da empresa, ela fica em Guarulhos, à disposição para que a gente faça a logística para qualquer lugar do país. A questão da malha aérea, nós apontamos isso, mas assim, todas as vacinas relacionadas ao Covid, elas têm sido entregues aos estados, mesmo com toda essa dificuldade, no prazo máximo de 48 horas. Então, assim, a princípio eu não consigo, assim, embora a gente tenha esse problema, eu acho que talvez não seria o caso de agora nós acionarmos a FAB. Isso é um posicionamento meu, tá? Então, assim, eu acho que o tempo que a gente está levando para entregar as vacinas nos estados é um tempo que está satisfatório. E, assim, o que a gente tem visto, como o Alessandro já pontuou aí, e o próprio Nereu, é a questão mesmo da logística dos estados até os municípios. Tem estados que chegam a levar 7 dias para entregar a vacina no município. Então, assim, embora a gente tenha essa dificuldade junto às companhias aéreas, e por ser Covid, eu acho que as próprias companhias têm esse entendimento que a gente precisa também dessa celeridade, a gente está entregando ainda as vacinas num prazo que eu entendo que seja um prazo adequado. Então, assim, não chega a ser um problema, então, esse da malha aérea não chega a ser um problema. Então, assim, em relação às vacinas, eu não vejo assim. Por que acontece? A gente tem as vacinas e a gente tem outros insumos que a gente está distribuindo junto com a vacina. A gente quer colaborar com vocês aqui no parlamento, porque se fosse o problema da FAB, a gente poderia acionar e ajudar nessa discussão. Então, o que acontece? Eu tenho lá uma pauta de vacina para entregar aos estados e eu tenho uma pauta de outro medicamento. Então, assim, a nossa prioridade vai ser a vacina. Então, assim, acaba que atrapalha nessa questão do envio também dos demais componentes que os estados precisam. Então, assim, em relação à entrega da vacina, eu acho que para mim, está satisfatório. Ok. Muito obrigado, quero agradecer a Cecília a sua disposição. Né? Se pudesse mandar essas informações para nós também, que eu gostaria que mandasse para a nossa comissão, tá bom? Sobre a logística de São Paulo ali. Aliás, o aeroporto de Guarulhos ele é a principal aeroporto de cargas do Brasil. Para vocês terem uma noção da importância da saúde no país, 50% das cargas que passam em Guarulhos elas dizem respeito à saúde, por incrível que pareça. Veja bem como nós temos aí no Sistema Único de Saúde um instrumento que fez toda a diferença dessa pandemia. Nós tivemos aí na pandemia o SUS, que mostrou toda a sua essencialidade, né? As suas mazelas também, as suas dificuldades, principalmente no cofinanciamento, e nós temos que fazer para melhorar isso aí, né? Mostrou também a importância da saúde suplementar e, fundamentalmente, como nós temos que desburocratizar a informação e fazer com que haja realmente essa sinergia, essa aproximação com a Conasens e o Ministério da Saúde, que é um sistema tripartite. E nós aqui no Parlamento, nós estamos, nesse momento, num trabalho incessante, pelo menos, essa é a minha luta e a de todos os parlamentares, independente de ideologia, porque o vírus não é de esquerda nem de direita, o vírus é letal. E nós temos que combatê-lo nesse momento. Por isso que nós fizemos essa justiça pública, esse grupo de trabalho propositivo, escutando a tudo e a todos, e as críticas são muito bem-vindas, que nós temos que aprender, fazer das diferenças um aprendizado na busca do bem comum. Tá bom? Eu quero agradecer a todos aí pela... O senhor me permite... Oi, Ana, tudo bem, Ana? Sim, o senhor me permite... Não foi nada, eu quero dizer que não tem nada, eu quero agradecer a sua coragem de aparecer na tela sem as informações. Sim, mas nenhum problema com você,
E tenho certeza que as informações virão daí, não se preocupe, nós queremos lhe ajudar aí, eu tenho certeza que você quer nos ajudar também. Com certeza, eu peço apenas que a sua assessoria entre em contato direto comigo, pelo meu e-mail, para que a gente não tenha mais esse problema de comunicação. Eles estão comigo aqui. Fique tranquila aí, tá bom? Quero agradecer a sua disposição de participar, mesmo com as poucas informações que nem tinha como ter, né? Mas a sua presença já mostra a disposição de participar desse grupo, que eu tenho certeza vai produzir um excelente relatório para ajudarmos aí aos nossos brasileiros, principalmente, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e não sei se a nossa relatora ainda está na tela ou não, mas se tiver a palavra dela, nas considerações finais. Pedro, Soraya, Manato, Oi, tudo Soraya. bem? Obrigado, Soraya. Vou te passar a palavra, sei que você está em 3 reuniões ao mesmo tempo, agradeço a tua participação, mas foi uma reunião muito produtiva, que nós colhemos bons depoimentos, e depois vamos te passar a parte que tu não pode acompanhar, e a parte que tu acompanhasse, aí tu vai nos ajudar. A palavra está à sua disposição, deputado Soraya, minha grande amiga e grande deputada parlamentar médica, que é do Espírito Santo. Obrigada, Pedro. A reunião foi ótima, assisti em partes, porque realmente aqui em Brasília, eu cheguei um pouquinho atrasada na reunião. E eu tinha outra reunião também agendada já com bastante tempo. Bastante coisas importantes. Então, nós vimos que realmente o Ministério da Saúde ele está bem amparado em relação que ele terceirizou esse serviço, e você vê como a própria representante aí, né, dessa empresa, ela nos passou isso, que não adianta também eles pegarem todas essas vacinas e tentar entregar, por exemplo, em 12 horas, abastecer os estados, porque, como ela falou, o grande problema é quando chega na capital e ir para o interior. Esse que é o grande problema. Ela falou que pode demorar até 7 dias. Imagine num estado como o Amazonas, por exemplo. Então, eu acho que essa logística eu venho muito para o Espírito Santo, e toda vez que a gente está dentro do avião, eles avisam que aquele avião está transportando vacinas. Então, a gente fica feliz, né? Porque as vacinas que chegam, elas estão chegando, as vacinas que chegam ao Brasil, que são produzidas através do Butantan ou através do Rio, né, da Fiocruz, e as que vêm importadas, elas estão chegando no destino o mais rápido possível mesmo. Então, parabenizar esses trabalhos, e estamos à disposição de todos, agradecer a todos que participaram dessa reunião, e nós tiramos grande proveito dela. Muito obrigada, Pedro. Parabéns pelo seu trabalho. Tá bom? Obrigado, deputada Soraya. Eu quero dizer que fique tranquilo, nós somos com os nossos 2 consultores, o Fábio e o Rodolfo, atentos aí a todas as falhas de cada um e cada uma, e eles vão realmente nos ajudar muito na formatação desse relatório, né? Então, nós temos que agradecer a sua presença, a sua participação, a sua disposição, a sua luta como médica e deputada diferenciada que é nesse momento. Eu quero aqui agradecer a todos e colocar à disposição a palavra, se alguém quiser fazer alguma manifestação, minuto ou mais, começando pelo Nereu, Henrique Manzanos. Henrique, Nereu, suas considerações finais. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a participação de todos, deputado Pedro, deputada Soraya, e só fazer um esclarecimento em relação à logística dentro do território estadual, que, como eu coloquei na minha apresentação, ela é muito mais complexa que a Justiça Federal, que encaminha só para 27, né? Os estados encaminham para centenas de centrais regionais, e muitas vezes as próprias centrais regionais para município dependem da organização local. Esse prazo de 7 dias, que realmente pode ocorrer, o que gerou problemas no início da campanha. A partir do momento que ela teve início, eu passo a ter uma regularidade na distribuição.
Então, o que é importante nesse momento, a gente recebendo as vacinas com regularidade da gestão federal, como vem acontecendo, ainda no quantitativo abaixo do desejado, mas havendo a distribuição regular da gestão federal, a gestão estadual faz a distribuição também regular para os municípios. Então, esse intervalo gerou dificuldades maiores no início. Mas, uma vez regularizada, é um sistema que está funcionando de forma contínua e que vem abastecendo, a partir de toda uma estrutura também existente nos estados, os municípios. Vários estados, inclusive, estão tendo apoio também de transporte aéreo dentro do estado, aviões próprios do estado, até helicópteros. Então, ou seja, é toda uma rede que foi organizada, que até o momento a gente não tem relato de problemas, pelo menos dos relatos que a gente vem tendo da gestão municipal, dos próprios estados, nesse processo também dentro do território estadual. Dificuldades existem, mas os problemas estão sendo enfrentados, porque, na verdade, é uma questão que já havia toda uma organização para vacinação de rotina e para as demais campanhas. A única diferença é que isso agora é um tempo mais prolongado e com um quantitativo ainda maior. Mas agradecer mais uma vez, a gente continua à disposição sempre que for necessário. Eu quero concordar contigo plenamente, Adriel. Acho que o Conas está fazendo isso bem. No momento que chegou a vacina, eu não vejo esse problema que foi abordado aqui. Isso no começo pode ter havido, mas não está havendo, não. Há uma mobilização e é impressionante a convergência desse, inclusive espontaneamente. Eu acho que a distribuição está sendo feita em tempo adequado. As vacinas estão chegando, quando chega nos estados, a distribuição ela é feita. O transporte rodoviário, hidroviário, aeroviário, e tem chegado, sim, em tempo hábil. Nós temos que ter vacina. Tendo vacina, o sistema nosso aqui está perfeito. A Conas, com as estão funcionando muito bem. Nós temos que ter a vacina para participar. Eu estou contigo. Acho que o problema que foi visto e foi abordado ali foi no começo da pandemia, agora a coisa está andando. Embora nós tenhamos aqui um país de dimensões continentais com dificuldades regionais diferentes, mas a coisa está indo bem, sim. Muito obrigado pela sua participação. A Catiane, que levantou a mãozinha ali, Catiane. Sim, eu só quero complementar o que o Nereu disse aí, né? E agora, sim, também a gente está em outro cenário, a gente tem recebido bastante vacina. Em uma semana, a gente temos recebimentos aí de 4 vezes mais do que a gente recebeu no começo. Então, assim, o volume de vacinas que estão sendo distribuídos nos estados são bem maiores do que do início da operação. Então, eu acho que agora é só questão mesmo de melhorar ainda mais esse fluxo para que todos tenham vacina no final. Ok. Obrigado, Catiane. Passar a palavra para o Ian Anderson, esse tricolor aí, esse tricolor de nascença já. Ótimo. Olha só, eu ouvi da colega Tatiana que havia uma remessa de 300 mil vacinas da Janssen, né? E aí eu entrei em contato aqui internamente com o pessoal da Anvisa que é responsável por essas apreciações de Alice, e eles confirmaram para mim que essa solicitação chegou ontem às 9 horas da noite aqui para a Anvisa e o pessoal já está apreciando. Diante desse cenário, eu acho que em alguns instantes a gente tem já a resposta para essa solicitação. Tá bom? Obrigado, e a Anderson. Passar para a Tayla, que ela quiser fazer o uso da palavra. Não só gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa. Obrigada. Obrigado, Tayla. Alessandro Aldrin Pinheiro Chagas. Obrigado pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Lembrando que, nesse ponto, nós temos que valorizar o Ministério PNI. No passado, a gente levava até 30 dias para a vacina chegar nos 5.570. Isso foi uma coisa que espero que seja rotina daqui para frente. Novamente, vou reforçar o que o Nereu já falou. Nosso problema é um provimento de vacina menor do que a demanda da sociedade. Estamos melhorando, acho que o mês que vem melhoramos mais. Mas, realmente, essa questão logística melhorou muito. Nós já tivemos muito problema no passado, espero que a gente continue assim, com esse maior investimento nessa logística, maior distribuição aí de voos, e entendo que um problema de voo, né, nós temos muito menos voo do que tínhamos antes da pandemia, mas mesmo assim as vacinas estão chegando mais rápido do que chegavam antes da pandemia.
Tá? O nosso problema, de fato, é realmente uma demanda maior com um provimento pequeno que tem melhorado e esperamos melhorar e ainda esse ano fechar toda a população brasileira. Obrigado. Obrigado, Alessandro. Realmente a logística melhorou muito mesmo, tá bem. Vamos fortalecê-la. Tiago Fernandes, palavras suas para as considerações finais. Obrigado, deputado. Eu gostaria só de trazer as informações que o senhor me pediu. A Pfizer tem um cronograma aqui até 1º de julho, tá? Hoje, nós temos a expectativa de receber 936 mil doses. No dia 29, 528.840. No dia 30, 936 mil. E no dia 1º de julho, mais 936 mil doses, tá? Esse é o cronograma que eu tenho aqui um pouco mais detalhado, e aí isso atualizado semanalmente, tá? Com relação à Janssen, nós, né, como apontou, nós distribuímos na 27ª pauta, que saiu ontem, 1,5 milhão, e os 300 mil estão pendentes aí, chegaram recentemente. Agora, a gente não tem ainda uma expectativa de próximas entregas, tá? O contrato é de 38 milhões de doses, né? O cronograma dele até o 4º trimestre desse ano, mas eu não tenho ainda esse cronograma mais detalhado, essa expectativa mais detalhada como a gente tem com a Pfizer, tá joia? No mais, Obrigado. É isso. Normalmente agradecer a oportunidade de estar aqui e permaneço à disposição para novas reuniões e qualquer dúvida ou questionamento que se façam aí necessários. Por e-mail, estou à disposição qualquer meio de comunicação. Obrigado, Tiago. Antes de passar a palavra para a Cecília aqui, eu vou perguntar para o Iatan Anderson se ele tem alguma informação sobre a Sputnik, como é que está o licenciamento da Sputnik. Deputado, eu não sou do departamento que trata do assunto. Infelizmente, eu não consigo passar para o senhor nenhuma informação. Perfeito. Não tem problema. É muito melhor assim do que passar coisa que não está adequada nem autorizada para. A Ana Cecília Ferreira Martins de Moraes, por favor, a sua. Gostaria de agradecer a compreensão e paciência de todos pela incapacidade de hoje em ajudar na reunião e saudar especialmente meus colegas da Anvisa, porque eu sou servidora de carreira lá também, tive a oportunidade de trabalhar com o Iatan Anderson, é uma pessoa como poucas em questão de competência e inteligência. Muitas vezes vocês me viram com um sorrisinho, porque eu fiquei feliz de reconhecê-lo aqui na live e providenciarei todas as informações necessárias, de preferência ainda hoje, repasso para a comissão, para a gente poder explorar melhor essa situação e nos ajudarmos mutuamente. Muito obrigado. A senhora está no meio de craques, sou do CONAS, CONASES, da Anvisa, né? São pessoas realmente muito bem informadas, muito bem intencionadas, com opiniões próprias, e é isso que nós queremos aqui, muita clareza, queremos posições bem definidas, CONAS, CONASES. Não sei se a Catiane quer fazer uso da palavra também, Catiane? Ou já fez? Sim, eu já fiz. Tá ok. Então, quero realmente agradecer a presença de cada uma e cada um de vocês, enriqueceram muito esse debate. Não sei se o deputado Soraya ainda está a fazer uso da palavra. Então, nós vamos indo para o encerramento da reunião. Nada mais havendo. Deputado Soraya, quer fazer uso da palavra ainda? Obrigada, Pedro. Eu quero agradecer a todos e a você também. Tá? Excelente reunião. Obrigada. Muito obrigado, deputado Soraya. Então, não está mais tendo a declarar. Eu declaro encerrada essa presente reunião e agradecendo a cada um de vocês a brilhante participação nessa nossa comissão. Forte abraço.